Graça e paz, a partir do nosso Deus, nosso Pai. Gostaria de estar lendo uma palavra de Deus nessa oportunidade. Capítulo 15 de Marcos, a partir do versículo número 1, está escrita a palavra de Deus. E logo ao amanhecer, os principais, os sacerdotes, os anciões e os escribas e todos os sinédrios tiveram conselho e amarraram Jesus e o levaram e entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe: Tu dizes. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada lhe respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: Nada respondes? Vê quantas acusações testificam contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, o dia da festa costumava soltar um preso qualquer que lhe pedissem, e havia um chamado Barrabás, que, preso com outros amotinadores, tinha um motim cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que lhe fizessem como sempre lhe tinha feito. E Pilatos lhe respondeu dizendo: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que os invejavam os principais dos sacerdotes e tinham entregado por esta razão. O motivo seria inveja. Meus queridos irmãos, oportunidade esta qual o Senhor tem nos dado. Estamos essa semana, uma semana comemorativa ou lembrada, pelo sofrimento de Cristo, pela morte de Cristo na cruz do Calvário. É considerado assim, chamado a Semana Sagrada, Semana Santa, hoje sábado. Eu gostaria de estar falando a respeito da morte de Jesus e o quanto Jesus ele padeceu na cruz por causa da humanidade, por causa do pecado. Mas nós vemos aqui no texto que nós lemos mesmo a respeito do julgamento que foi direcionado a Jesus, o julgamento das autoridades de Jerusalém, quando nós vemos o texto que seriam os principais sacerdotes, os escribas, os membros do sinédrio, os anciões, que era um grupo de autoridades que existia para determinar situações de conduta pecaminosa, de blasfêmia e até mesmo de quebra de decoro da lei judaica. E nós vemos aqui que Jesus foi questionado e interrogado pelo Supremo, a Suprema Corte de Israel, que seria o Sinédrio. O Sinédrio era composto por 70 homens, sendo o presidente do Sinédrio o sumo sacerdote, e interrogaram Jesus e depois pegaram Jesus e levaram Jesus até Pilatos, porque ele sabia que Pilatos ali poderia dar uma sentença ainda maior na pessoa de Jesus. E um outro motivo é porque eles estavam na festa da Páscoa e eles não queriam se envolver em tamanha escândalo, ou seja, um alvoroço que viesse causar alguns danos às suas próprias leis, às leis judaicas. Mas nós vemos que Jesus, ao ser interrogado por Pilatos, nós vemos o próprio Pilatos reconhecendo que o motivo que levou Jesus àquele tribunal seria inveja dos sacerdotes, dos escribas e dos membros dos sinédrios. Seria um motivo fútil, aonde eles queriam caçar ocasião contra Jesus. Mas Pilatos assim entregou ele na mão dos